Boa noite. Eu sou o Gustavo e nós somos o grupo do Pet Shop Guará. E para começar, vamos falar sobre as mudanças que foram feitas a partir da unidade 2. E para começar, primeiro tem o MVP, e ficou faltando estabelecer os requisitos não funcionais que estariam no MVP, a gente só tinha colocado os funcionais. E na parte de backlog, a gente atendeu os padrões que cada história de usuário tem que ter apenas uma ação vinculada a ela. A gente arrumou a OS 5, 16 e 19, que estavam com duas ações e separamos para elas ficarem apenas com uma ação cada, gerando mais três histórias. No Dodge, a gente tirou a validação pelo cliente, porque isso não faz parte do Dodge. E no cronograma, a gente inseriu uma coluna para registrar a fase do projeto do Open Up para deixar mais claro em qual fase a gente se encontra. Boa noite, eu sou a Manuela e eu vou falar dos estudos de caso, começando com o estudo do TechFix, que foi feito com o PBB. Para começar, foram definidos os problemas e as expectativas do projeto, que são os post-its rosas e azuis, e a partir disso foi definidas as personas. As personas, cada uma tem o que ela faz e o que ela espera do produto, e cada persona tem suas funcionalidades que ela deseja. Então, embaixo de cada persona tem as funcionalidades relacionadas. E para cada funcionalidade foram feitas os PBIs, que é praticamente o que deve ser feito para realizar a funcionalidade. Eles estão em ordem priorizada. A priorização foi feita com base em uso e valor de negócio. E dependendo da nota que foi dada a priorização. Depois foi transformado o PBI para as histórias de usuário, que são esses post-its laranjas. Nas histórias de usuário, estão no formato eu, espero para, e metade dessas histórias de usuário estão com critérios de aceitação, pode descer. Estão com critérios de aceitação. E desses com critérios de aceitação, 5 deles estão com o BDD. Partindo para o User Story Mapping, que foi o estudo do caso da EduConnect, avaliando o que o produto tinha como proposta, nós separamos as atividades, as pessoas, primeiramente, as atividades, o backbone e as tarefas para cada atividade. As tarefas de maior prioridade ficaram em verde, que é nessa aba do MVP, que é o mínimo produto viável, e as funcionalidades para serem feitas futuramente foram deixadas em rosa. De novo, essas tarefas foram transformadas em histórias de usuário e algumas delas estão com critérios de aceitação. Bom, falando um pouco da parte de código agora, a gente está, como a gente tinha falado na unidade 2, a gente está usando o PostGre, a gente também está usando o Docker para falar um pouco do banco de dados, né? Como a gente está vendo ali na parte de models, a gente se baseia muito nessa de como os bancos de dados ele é criado a partir dessas models, como por exemplo no cliente Java ali, que é uma classe que a gente fez, aí ele cria as tabelas do banco de dados baseado nesses atributos que a gente colocou, nesses métodos, né? Aí a gente tem as outras pastas, né, com outras funcionalidades, como por exemplo o agendamento controller, né, que aqui ele tem, por exemplo, se você descer um pouco, você consegue ver que ele já tem a parte de agendamento, já tem a parte de, por exemplo, exibir horário, de ver os calendários, mas como a gente está utilizando mais de uma branch para fornecer ela dentro desse desenvolvimento geral que não é a Brain que não é a main, a gente ainda não tem todas as funcionalidades presentes aqui nessa branch principal, né? Mas elas já estão presentes, como, por exemplo,
a de visualizar calendário, a de cadastrar usuário, de cadastrar pet, de agendar seus serviços, consultar dados do lado dos clientes, visualizar o próprio calendário com agendamento. E também uma funcionalidade que a gente fez, que a gente vai começar a parte agora falando um pouco sobre o dono e os funcionários, que é visualizar o calendário por parte dos próprios funcionários, né? Tá, falando um pouco agora sobre o front-end, né? Que a gente organizou também aqui, as pastas, né? A gente está usando a estrutura meio básica, né? HTML, JavaScript, React, e também colocamos o Bootstrap. Então, a gente organizou aqui as pastas de acordo com cada funcionalidade de cada tela, né? Como a gente está em época ainda em desenvolvimento, a gente não tem tanta coisa ainda pronta, né? Mas já tem um pouquinho, acredito que dá para ver. Aqui a parte do login. Essa semana a gente teve um problema com a integração do back com o front, então nem tudo ainda está funcionando totalmente, mas já tem aqui também o cadastro também da parte do cliente, né? A tela principal aqui, se você pegar, já tem algumas funcionalidades já aqui, como por exemplo visualizar os pets, que falta completar em algumas coisas, mas dá para ter uma noção já, né? A parte de agenda ainda falta estilizar, mas dá para ver que a funcionalidade já está pronta já pelo back. Então falta a gente estilizar também a página, né? E aqui as outras coisas que a gente vai ter que trabalhar mais para frente, né? Como eu falei, a página principal não está pronta ainda, mas o histórico de agendamentos do cliente, né? A parte de perfil, são features que não estão prontas ainda e que a gente vai colocar, focar nisso mais para frente, agora na parte de desenvolvimento de fato, né? Para finalizar aqui, eu vou falar das lições aprendidas nessa unidade. Nosso grupo teve 5 lições, basicamente. A primeira foi a de definir o que as pessoas fazem e o que elas esperam. E o nosso principal desafio foi identificar as atividades realizadas pelas pessoas e suas expectativas, né, de forma clara e objetiva. A nossa ação de melhoria foi realizar uma análise mais detalhada sobre o comportamento e as necessidades das pessoas. Em relação a definir as funcionalidades, o nosso desafio foi estabelecer quais funcionalidades eram mais importantes para atender às necessidades das pessoas e ao objetivo do cliente. Como ação de melhoria, a gente definiu elaborar um documento mais detalhado com cada funcionalidade descrita ponto a ponto, incluindo a finalidade, como ela se conecta às necessidades e como será utilizada na prática. Como terceira lição, a gente teve a de criar os critérios de aceitação, que o nosso maior desafio foi elaborar de fato esses critérios claros e objetivos que fossem compreensíveis pelo cliente e orientasse o desenvolvimento e a validação. Como ação, a gente tem que criar os critérios em um formato claro e estruturado. Partindo para a nossa quarta lição, que é a de clareza na definição de histórias de usuário, o nosso desafio foi criar essas histórias de usuário que fossem claras e completas, sem sobrecarregar as histórias com detalhes irrelevantes. E como ação, tivemos investir mais tempo na elicitação de requisitos para garantir que as histórias de usuário atendam às necessidades. E a última lição desta unidade foi o gerenciamento de escopo por backbone, que um desafio foi identificar e organizar as funções em grupos lógicos, que seriam os backbones, que ajudassem a visualizar melhor o escopo do projeto. A nossa ação de melhoria para essa lição foi usar ferramentas de mapeamento visual para organizar backbones e identificar possíveis interdependências. E essa foi nossa entrega da unidade 3.